não só a Justiça Eleitoral preocupar com a execução das eleições, com a transparência das eleições, os desafios que o próprio tema aqui principal já começa a nos instigar, desafios e inovações da Justiça Eleitoral perante o pleito de 2022, que sabemos que não serão pequenas as batalhas, mas venceremos, repito, em nome da permanência da democracia. Mas o tema em si do painel vem no momento em que a própria Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, vem preocupando não só a nossa cota de gênero, as mulheres, o debate está intenso há muito tempo, temos o debate permanente na pessoa da ministra Maria Cláudia no âmbito do TSE, e agora, na gestão atual, se preocupou com a promoção da igualdade racial no pleito eleitoral. E essa promoção de igualdade racial, é melhor falar da igualdade das minorias, dos negros, das mulheres e outros grupos vulneráveis. É essa a ideia que está o trabalho sendo feito no Tribunal Superior Eleitoral. E vem a calhar com o tema do nosso painel. Então, teremos aqui como palestrante a ministra Maria Cláudia Bocchianeri, que é membro do Tribunal Superior Eleitoral. O currículo dela, sinteticamente aqui, que eu vou ler só as partes principais que estão aqui, porque todos conhecemos o conhecimento da ministra Maria Cláudia. Foi ministra substituto do TRE, advogada militante, mestra em Direito, pós-graduação em Direito Constitucional e Direito Eleitoral, secretária-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, membro da Comissão Especial do Direito Eleitoral no Conselho Federal da OAB, membro da Comissão Nacional de Assuntos Constitucionais da OAB, membro da Comissão de Direito Eleitoral no IAB, membro do IBRAD e vice-presidente da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania. Então, para nós não podemos refletir sobre o tema, já vamos passar de imediato a palavra à palestrante, que discorrerá sobre o tema, melhor discorrerá sobre o tema. Estou aqui já preenchendo muito lugar. Com a palavra, ministra Maria Cláudia. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos e a todas. É uma honra imensa estar aqui na Casa da Magistratura do Rio de Janeiro, nesse grande encontro para discutir os desafios do direito eleitoral em ano de eleições. Então, antes de tudo mais, eu quero agradecer do fundo do meu coração ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desembargador Elton Leme, por me convidar, por nos receber, por abrir este debate tão importante neste momento em que nossa democracia volta às urnas, estamos em ano de eleições gerais. Muito obrigada, presidente, por me ter aqui, é uma honra imensa para mim. Quero também cumprimentar com muita alegria o presidente desta mesa, ministro Benedito Gonçalves, ministro Benedito, que é o coordenador do grupo de estudos criados pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral para discutir a desigualdade de raça no processo eleitoral brasileiro. Ministro Benedito, que hoje, nesse momento, para além de estar na Justiça Eleitoral, de coordenar este grupo de trabalho, de estar no Superior Tribunal de Justiça, eu me indago quantas horas o dia de Vossa Excelência tem, ministro Benedito. Ele agora se dedica a traduzir um livro do ministro da Suprema Corte Americana, Thurgood Marshall. Então, é uma honra para mim, ministro Benedito, estar aqui ao lado de Vossa Excelência, nesta mesa. Quero também cumprimentar a minha debatedora, doutora Cristiane Frota, que também é uma das organizadoras desse evento. Muito obrigada, doutora Cristiane, por me convidar. E estendo também esse agradecimento ao ministro Luiz Felipe Salomão, que também é organizador deste evento. Cumprimento também aqui ao meu lado a minha grande parceira de vários projetos, doutora Domitila, que é responsável pela AMB Mulheres. A AMB também é uma grande parceira, uma grande incentivadora de todos os debates que envolvem inclusão, não apenas de gênero, mas também de raça, povos indígenas e todos os demais grupos minorizados. Senhor presidente, esse tema
nos fala de forma muito especial. Eu e o ministro Benedito estamos no guarda-chuva, não é, ministro Benedito? De uma comissão, de um núcleo permanente, que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral criou de forma permanente, não é transitório, no TSE, que é o núcleo de diversidade. Então, hoje nós temos na estrutura do Tribunal Superior Eleitoral um grande núcleo de diversidade, que é coordenado pela professora Samara Patachó, e neste grande guarda-chuva nós temos 3 comissões. A primeira comissão é o TSE Mulheres, que se volta ao debate das questões de gênero. O segundo grupo é o grupo coordenado pelo nosso ministro, presidente desta mesa, Benedito Gonçalves, e que volta o seu olhar à questão racial. E agora nós temos também um grupo de trabalho destinado ao debate da inclusão dos povos indígenas na nossa democracia, numa clara demonstração do Tribunal Superior Eleitoral da sua grande preocupação com representatividade e inclusão. Porque falar de democracia é, sim, como bem disse o nosso vice-presidente, ministro Alexandre de Moraes, falar sobre paz, segurança nas urnas, confiança do resultado, alternância de poder, combate à desinformação. Mas quando nós falamos de qualidade democrática, nós também precisamos lançar um olhar à representatividade e à inclusão da nossa sociedade. Será que quando nós olhamos os poderes constituídos, será que a nossa sociedade se sente ali espelhada? As mulheres são 51% aproximadamente do nosso eleitorado, e nós ocupamos 15% aproximadamente do nosso parlamento. A situação de subrepresentação dos negros é ainda mais aguda, como bem sabe o nosso ministro Benedito Gonçalves. E quando caminhamos para outros grupos minorizados, como pessoas com deficiência, povos originários e povos indígenas, esse gap de representação ele é ainda maior. E isso nos traz uma pergunta: que democracia nós temos se aqueles que tomam as decisões o fazem para uma sociedade plural, mas o fazem num contexto do ambiente quase que homogêneo, eminentemente masculino e eminentemente branco? Será que a qualidade das decisões tomadas por este grupo, que não é plural, é boa? Por que as grandes empresas hoje, no seu conselho, adotam política de diversidade? E por que é que essa política de diversidade está gerando mais lucros para essas empresas? Porque elas conseguem endereçar as suas posturas na perspectiva de uma sociedade que é plural. E uma sociedade que é plural demanda um olhar plural. Então, o aperfeiçoamento da nossa democracia passa, sim, por uma melhora na nossa representatividade de todos esses grupos sociais, não apenas nos poderes legislativo e executivo, mas em todos os espaços de poder. E digo isso, doutora Cristiane, porque nós costumamos ficar muito perplexos quando olhamos e percebemos que o nosso parlamento tem apenas 15% de mulher, mas os nossos tribunais superiores também só têm 15% de ministras. E as mulheres são a maioria da base da magistratura, são a maioria da Ordem dos Advogados do Brasil, e só agora, pela primeira vez, e agora falo com um olhar para a advocacia, as mulheres estão ocupando a mesa diretiva da OAB. Nunca antes tinham ocupado esse espaço, muito embora, professora Vânia Aieta, nós estivéssemos pagando a conta, porque nós somos a maioria das inscritas na ordem. E aí eu me lembro, a gente volta o nosso olhar para o passado, não é, Benedito Gonçalves? E a gente vê que a história é um pouco circular, e me lembro do movimento de independência dos Estados Unidos, as 13 colônias, e um dos motes era "No taxation without representation". Se nós pagamos a conta, nós queremos sentar na mesa. E séculos se passaram e somente agora as mulheres advogadas que pagavam a conta conseguiram um espacinho na mesa, não é, doutora Domitila, para participar dos processos de tomada de decisão. Então, nesse contexto de necessário aprimoramento
Não é, ministro Benedito? Isso faz parte mesmo do aprimoramento da nossa sociedade. Nós lançamos, enquanto apaixonados por direito eleitoral, integrantes da Justiça Eleitoral, nós lançamos os nossos olhares a quais iniciativas nós podemos adotar, cada qual dentro do seu espectro de atribuição, para melhorar um pouco esse gap de representatividade que compromete a qualidade da nossa democracia. Vejam, e é muito importante, o Congresso Nacional vem de aprovar, e essa é uma medida que merece todos os nossos elogios, uma emenda constitucional que constitucionalizou o piso mínimo de verbas para candidaturas femininas. Nós tínhamos 30% de candidaturas femininas por força de lei, mas nós não tínhamos, ministro-presidente, 30% do tempo de TV, e nós não tínhamos 30% do financiamento das verbas de campanha. E qual era a consequência? Nós tínhamos candidatas que não se faziam chegar ao olhar do eleitor. Eram candidatas sem estrutura nenhuma, que não estavam na propaganda, que não tinham dinheiro para santinho, que não tinham dinheiro para colocar gasolina no carro e chegar até o seu eleitor. E aí as pessoas diziam, mas por que a cota de 30% de candidaturas não resolve o problema? Não resolve o problema porque essas candidatas não se fazem chegar ao olhar do eleitor. E em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral, e veja a força transformadora da jurisprudência da Justiça Eleitoral, numa consulta relatada pela ministra Rosa Weber, então presidente da Casa, disse o seguinte, não, se a lei estabelece 30% de candidaturas, vamos dar a essas candidatas 30% do dinheiro e 30% do tempo de rádio e de TV. E qual não foi a surpresa, doutora Domitila? Com essa simples medida jurisprudencial, tomada pelo TSE em sede administrativa e depois chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, nós tivemos, com essa simples providência que parecia tão natural, uma consequência quase que lógica da lei eleitoral, nós tivemos o maior salto histórico de presença feminina no Congresso Nacional. Foi nas eleições de 2018. Em nenhuma outra eleição parlamentar da nossa história, nós tivemos esse percentual de aumento de representantes femininas, o que mostra que as nossas candidatas só precisavam de estrutura. E o que coloca por terra também, não é, ministra Luciana, alguns mitos que, na verdade, são falácias de que mulher não vota em mulher, é uma grande mentira, e que mulher não gosta de política. E a gente fica se perguntando, não é, ministra, se mulher não gosta de política, por que 49% de todos os filiados de partido político são mulheres? Se nós estamos filiadas aos partidos políticos, somos metade dos filiados, evidentemente que nós gostamos de política. Nós só queremos oportunidade e nós só queremos espaço. E essa providência de 2018 do Tribunal Superior Eleitoral, e vejam que notícia benfazeja, vem de se tornar uma emenda constitucional pelo nosso Congresso Nacional. Nessa mesma toada, não foi, ministro Benedito, o Tribunal Superior Eleitoral, também com a chancela superveniente do Supremo Tribunal Federal, deu um outro passo no sentido de tirar da invisibilidade as candidaturas negras, também determinando que o recurso público de campanha e que o tempo de rádio e de televisão deve ser proporcional ao número de candidatos negros, sob pena de, novamente, nós temos um grupo que não consegue se fazer chegar ao olhar do eleitor. Evidentemente que esse é só um caminho. E vejam, essa plateia muito qualificada para quem tem a honra de me dirigir, os problemas sempre persistem. E no ano passado, no finalzinho do ano passado, ainda sob a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, o Tribunal Superior Eleitoral abriu as suas portas aos órgãos femininos de partidos políticos para ouvir aquelas políticas se havia funcionado mesmo a história dos 30% de verba de campanha e de tempo de TV nas eleições de 2018. E nós recebemos relatos que sinalizavam que alguns avanços ainda eram necessários. Então, por exemplo, ministro Corregedor, ouvimos muito isso. As mulheres receberam 30% da verba de campanha? Receberam. Mas o dinheiro das mulheres chegou na última semana. Então, todos os demais candidatos já estavam literalmente com a banda na rua, contraindo gastos, distribuindo material de campanha, e as candidatas, na sua grande maioria, deixaram para receber, só foram receber o seu dinheiro na reta final da campanha.
Muitas delas relataram que receberam a verba de seus partidos faltando 2 dias para a campanha, não conseguiram contratar o gasto e devolveram o dinheiro. Outra reclamação muito frequente foi a seguinte: nós tivemos 30% do tempo de rádio e de TV? Nós tivemos, mas as nossas inserções eram às 4 da manhã, quando a audiência é praticamente só um tracinho. E aí nós percebemos que essa força de aprimoramento, ela é contínua e nós vamos precisar, mudando a nossa mentalidade, mas também aprimorando os mecanismos de incentivo de participação feminina. E, nesse sentido, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral de arrecadação e gastos de campanha, já para esta eleição de 2022, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, ela trouxe uma grande novidade, doutora Cristiane. Agora, o repasse de verbas para candidatos, a cada repasse, já deve ser observado os 30% feminino. Então, já não vai ser mais possível concentrar os 30% das mulheres para a reta final da campanha. A cada R$10 repassado para candidatos homens, no mesmo momento, R$3 terão que ser repassados às candidaturas femininas, numa grande inovação que veio nesta nossa resolução para essas eleições de arrecadação e gastos de campanha, que foi pilotada pelo ministro Edson Fachin. Já nas prestações de contas parciais, caberá a nós, da Justiça Eleitoral, constatar se o fluxo de repasse das verbas femininas e também, ministro Benedito, das verbas destinadas a candidaturas negras, também deve ser passado de modo simultâneo, de sorte a dar um mínimo de igualdade de chances e de oportunidades a essas candidaturas. Mas, evidentemente, nós também precisamos lembrar, e essa foi outra vitória do Congresso Nacional, e aqui, novamente, nossos cumprimentos ao Parlamento, também aprovou uma outra emenda constitucional, agora no final do ano passado, estabelecendo que o voto feminino e o voto negro têm peso 2 na hora do rateio da verba do fundo partidário. É uma medida inteligente, é uma medida interessante. E qual é a ideia? Tentar atuar na perspectiva promocional e não na perspectiva sancionatória. Partidos políticos, lancem candidatas femininas viáveis, invistam nas suas mulheres, invistam nos seus candidatos negros. Por quê? Porque se eles forem eleitos, isso vai te gerar mais dinheiro. Se uma candidata feminina fez 100 mil votos, na hora do repasse do fundo partidário, é como se ela tivesse feito 200 mil votos. Então, vale a pena eleger mulheres, vale a pena eleger negros, porque o partido que assim o fizer vai aumentar a sua arrecadação. Então, estamos trabalhando agora numa perspectiva de incentivo, na perspectiva da sanção premial, digamos assim. Vai funcionar? Essa é a grande dúvida, e acho que o resultado das eleições é que vai nos dizer se essa medida de promoção e de incentivo de candidaturas negras e candidaturas femininas surtiu o desejável efeito, ou se ainda será preciso caminharmos um pouco mais e discutirmos também, e essa, ministro Benedito, é a posição do Tribunal Superior Eleitoral. Na época, a ministra Rosa Weber criou um grupo de trabalho destinado ao estudo de propostas legislativas de reforma política no âmbito da Justiça Eleitoral. A relatoria, à época, ficou com o ministro Luiz Roberto Barroso, e esse relatório final de propostas de reforma política, naturalmente a cargo do Parlamento, porque esta é uma missão eminentemente congressual, a proposta oficial da Justiça Eleitoral era no sentido da reserva de cadeiras, da reserva de vagas para mulheres e demais grupos minorizados, evidentemente que de uma forma transitória, não para sempre, mas apenas por algumas legislaturas, como um instrumento mais efetivo de superação dessa subrepresentação. Bom, eu agradeço imensamente a oportunidade dos senhores e as senhoras. Voltei. Quero agradecer uma vez mais a oportunidade, agradecer ao presidente Elton pelo convite, deixar um abraço aqui ao meu presidente, ministro Benedito Gonçalves, doutora Domitila, doutora Cristiane, e deixar aqui um abraço agora presencialmente ao coorganizador desse evento, ministro Luiz Felipe Salomão, ao meu corregedor, ministro Mauro Campbell, ao meu chefe da propaganda, ministro Raul, ao meu chefe na Escola Judiciária, ministro Carlos Horba, e à ministra que tornou tudo isso possível,
que é a ministra Luciana Lócio, a primeira mulher a integrar o TSE na condição de juristas. Para mim é uma honra estar aqui e é uma honra poder dirigir essas palavras a uma audiência tão qualificada. Muito obrigada. Com a palavra, o senhor presidente da mesa, ministro Benedito Gonçalves. Bom, a presidente da mesa agradece a palestra objetiva, clara e apaixonante pelo tema, que esse tema ele tem o início e não termina nunca, porque enquanto houver a discriminação, a falta de igualdade, o tema está na mesa para debate. Pela organização, teremos, então, os debatedores, que terão 10 minutos para as suas considerações, seguindo também a ordem aqui do programa. A debatedora primeira é Juíza Maria Domitila Mansur, do TJ de São Paulo. A segunda debatedora, a professora Cristiane Frota, IPEG, a vice-presidente do COPEG e ex-desembargador do TRE do nosso Estado. Então, seguindo mais uma vez a ordem, para suas considerações, a primeira debatedora, a juíza Domitila, no prazo que aqui foi concedido. Muito obrigada, presidente. Ministro Benedito Gonçalves, é uma honra estar na presença de Vossa Excelência e aqui, como bem já mencionou, a ministra Maria Cláudia integra essa comissão tão relevante, essa comissão que é dividida em 3 momentos de extrema relevância e que tem hoje essa importância ímpar nesta mesa. E durante os debates eu vou mencionar a razão dessa minha menção inicial. E eu gostaria de cumprimentar as demais colegas de mesa, me permitindo essa informalidade, a ministra Maria Cláudia Buchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral, a professora doutora Cristiane Frota, é um prazer estar em sua companhia. Gostaria de cumprimentar e agradecer pelo convite o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Elton Leme, e pedir licença para cumprimentar 2 juízas, minhas amigas, juízas Adriana Ramos e Juliane Cardoso, aqui presentes, na pessoa das quais eu cumprimento os magistrados e magistradas deste tribunal. Gostaria de cumprimentar também os coordenadores deste seminário, ministro Luiz Felipe Salomão e também Marcela Bocaiúva, da Escola Nacional da Magistratura. Não gostaria de me alongar mais, porque já foram feitos os cumprimentos, e gostaria de me alinhar a todas as palavras que já foram tecidas aqui nesta mesa, cumprimentando também o ministro Alexandre de Moraes, que já nos brindou com suas palavras. Ouvindo as palavras da ministra Maria Cláudia, eu gostaria de dizer que nós não combinamos os nossos pronunciamentos aqui, mas eu vou continuar falando sobre a democracia, ministro Benedito, e do quanto é importante os direitos políticos ativos e passivos. Por quê? A democracia só vai estar plena se nós pudermos votar e nos apresentarmos para ser votados e votadas. Homens, mulheres, negros, negras, indígenas, pessoas em situação de vulnerabilidade. E por quê? Porque a nossa Constituição, como todos nós, todas e todos nós sabemos, no seu artigo 1º inaugural diz, e sempre é bom repisar, que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição Federal. E se nós votamos, nós também temos de ter a possibilidade de nos apresentar para sermos votados. E as condições de elegibilidade estão na Constituição Federal, no artigo 14, parágrafo 3º, onde não há qualquer restrição, onde não há qualquer motivo para que se afirme que um brasileiro ou brasileira tem condições mais ou menos
a se apresentar no processo eleitoral. E, por conta disso, eu gostaria de mencionar o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que, em outubro de 2021, foi publicado pelo Conselho Nacional de Justiça e recomendada a sua aplicação agora pela Recomendação 128 de 2022, que traz a violência contra a mulher, e aqui eu acrescento que pode ser a violência política, como decorrente de situação de assimetria de poder estrutural que cria condições materiais, culturais, ideológicas para que esse tipo de violência relacionada à dominação de um grupo ocorra. Essa citação é de Marilena Chauí e está à folhas 30 do nosso protocolo. Aqui fala o nosso protocolo, integrei o grupo ao lado da colega Adriana Mello, integrante desse Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E, claro, que as interseccionalidades, ministra Maria Cláudia, professora doutora Cristiane, ministro Benedito, elas acentuam esse afastamento dos mais vulneráveis do processo eleitoral, da população indígena, dos negros, das pessoas que não têm condições econômicas e sociais para se apresentarem à população como merecedoras, não digo merecedoras, mas como atraentes para receber uma votação. E, nessa medida, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero recomenda que o Estado, especialmente a magistratura, não se posicione, não atue como um perpetuador de subordinações, e sim crie um ambiente propício para atenuar, para eliminar essas desigualdades, estabelecendo diretrizes, procedimentos que criem um momento para a neutralização dessa situação de subordinação e de falta de equidade, da igualdade material, aquela que proporciona um ambiente de igualdade entre as pessoas, que é o que efetivamente a Constituição Federal estabelece. E aqui eu gostaria de ressaltar que a violência política também vem colocada no protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, o que é muito importante, porque faz estrita menção à Lei 14.192, ministra Maria Cláudia, e eu digo isso porque foi mencionada a representatividade, e essa lei é muito importante porque traz o conceito da violência política e fala especificamente que a restrição aos direitos políticos da mulher deve ser coibida. E, nessa medida, os direitos políticos da mulher, tanto os ativos quanto os passivos, são o caminho. Essa não restrição é o caminho para que o processo eleitoral se desenvolva de uma forma justa, de uma forma pacífica, como recomendou o ministro Alexandre de Moraes, e que ouvi de forma bastante atenta e feliz com as palavras dele, trazendo um momento de esperança, porque sabemos que teremos um momento bastante turbulento pela frente, e esse afastamento da restrição de obstáculos para que as mulheres se coloquem no processo eleitoral é bastante importante. No que diz respeito às medidas, como essas medidas são tomadas, e aqui a união do Legislativo, dos poderes da República, Legislativo, Executivo, Judiciário, a ministra Maria Cláudia trouxe 3 situações que estão expressamente previstas no protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que são a legitimidade das cotas, a distribuição do tempo de propaganda e a distribuição de recursos eleitorais. Por isso que eu mencionei ao início que nós não tínhamos combinado. Com relação à legitimidade das cotas, e aqui já me encaminhando ao final, ministro Benedito, ainda que eu tenha
vontade de continuar conversando sobre esse tema tão interessante. Legitimidade das cotas. O que caberia ao magistrado e à magistrada? Adotar postura ativa e sensível à realidade para afastar subterfúgios como candidaturas fictícias. Um bom exemplo é a determinação aos partidos políticos de exibição de formulário do pedido de registro de candidatura. Com relação à distribuição de tempo de propaganda, lembrando das providências efetivadas pela lei mencionada, 14.192. A questão demanda um olhar mais crítico da magistrada ou do magistrado eleitoral ao descumprimento do percentual mínimo de 30% por gênero, sobretudo quanto ao tempo de entrega da tutela jurisdicional, uma vez que a análise posterior à campanha eleitoral compromete, como mencionado pela ministra, sobremaneira a política afirmativa pela negação de ambiente que permita às mulheres alcançar a igualdade de resultados. E, finalmente, com relação à distribuição de recursos eleitorais, afastar do ambiente democrático práticas que obstam a inserção feminina igualmente mostra-se prioritário, sendo o emprego de políticas afirmativas indispensável a tal fim. Conclusão alcançada diante das novas composições dos parlamentares de países vizinhos, inauguradores de reserva de vagas nos assentos legislativos. Aqui eu faço uma menção especial à colega do Tribunal de Justiça do Maranhão, Lavínia Helena, responsável pela elaboração desta parte no nosso protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Encerrando, feliz por estar nessa mesa que entendo representa, ainda que em certa medida, a justiça que a nossa população espera, integrada por pessoas que, acredito, representam a nossa população. Podemos nos olhar, estamos, de alguma forma, representando o povo brasileiro. Por isso, estou muito feliz. Eu sou uma juíza, uma pessoa muito feliz, porque eu realizei o meu sonho, que é de ser juíza. Esse ano eu completo 24 anos como magistrada, sei que tive privilégios no estudo e eu espero devolver ao país esse privilégio, proporcionando a pessoas que não tiveram o privilégio que eu tive de estudar e de alcançarem os seus sonhos. São essas as minhas palavras, ministro-presidente, agradecendo ao presidente desse tribunal esse honroso convite. Muito obrigada. A mesa agradece a manifestação da juíza Domitila, instigante, que leva a refletir mais ainda sobre o tema. Agora teremos a outra manifestação da ilustre professora doutora Cristiane Frota, que também fará a sua manifestação sobre ou considerações sobre a palestra proferida anteriormente. Com a palavra, doutora. Muito obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria inicialmente de cumprimentar Vossa Excelência, presidente dessa mesa, minhas também colegas, podemos dizer assim, ministra Maria Cláudia Bucchianeri, mais uma vez estar aqui ao seu lado e mais um painel, uma alegria muito grande, é sempre um ensinamento, um privilégio ouvir as suas palavras. Também cumprimentar a juíza, a doutora Domitila Mansur, da MB Mulher. É uma alegria também estar aqui ao seu lado. Não posso deixar também de cumprimentar e agradecer ao ministro Luiz Felipe Salomão, organizador desse evento, que confiou e permitiu que eu pudesse estar ao seu lado como co-organizadora. Foi uma honra muito grande, ministro, muito obrigada. Queria cumprimentar também o ministro Mauro Campbell, o ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, minha sempre ministra Luciana Lócio, e também o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Elton Leme, em nome de quem eu cumprimento todos os demais magistrados e autoridades aqui presentes, também meu querido amigo, o desembargador Teófilo Miguel, corregedor do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. E falar depois dessas duas mulheres é realmente
uma situação bastante complicada, porque elas conseguem esgotar o tema com uma facilidade, com uma clareza, que me deixa aqui apenas numa situação de fazer alguns complementos. Acabamos sempre batendo na mesma tecla, porque os problemas são os mesmos, as necessidades são as mesmas, e não tem como não sermos um pouco repetitivas até nas nossas colocações. Mas eu gostaria de fazer algumas considerações, e eu começo fazendo sobre a questão da representatividade feminina, dos avanços que tivemos até aqui, né? Nós sabemos que esses avanços ocorreram de poucas décadas para cá. Eu acho que o maior avanço que tivemos até hoje foi a nossa lei das cotas partidárias, que é de 1995, mas nós sabemos que nesse período pouco se mudou o cenário, uma vez que essa política de cotas não foi suficiente para mudar o quadro de subrepresentatividade no Congresso. E isso ocorria justamente porque não havia, naquela época, uma possibilidade, né, de controle da efetividade dessa medida. Ou seja, nós não tínhamos como controlar de que fato essas mulheres candidatas, que preenchiam os 30% das candidaturas partidárias, se elas estariam ali realmente como candidatas legítimas ou se não seriam aquilo que nós chamamos as candidaturas laranjas. E por muito tempo nós tivemos, de fato, esse problema de não saber o que realmente acontecia, porque a situação da mulher não era alterada com a política de cotas. Somente em 2012, então, é que se possibilitou esse controle dessas candidaturas através do reconhecimento da possibilidade dessa averiguação através das ações de investigação judicial eleitoral, as nossas conhecidas AIJs. Mas, mesmo assim, somente em 2016 é que tivemos, então, as primeiras manifestações de realmente um reconhecimento dessas fraudes e a declaração da inelegibilidade dessas mulheres que, de alguma forma, se submetiam, né, a essa situação de estarem ali apenas para compor essas listas, essas candidaturas partidárias obrigatórias, que os partidos realmente precisavam angariar essas mulheres. E o que ocorreu? A partir, então, de 2016, essas mulheres, reconhecidas, então, as fraudes, exatamente porque eram mulheres que não tinham qualquer voto, muitas com voto zero, nem elas mesmas votavam nelas, não, prestações de contas eram zeradas, não havia qualquer ato de campanha, então se reconhecia que aquela candidatura era uma candidatura fraudulenta. Só que isso também não era o suficiente para coibir essa prática dos partidos políticos, exatamente na medida em que tornar uma mulher, que era uma candidata laranja, inelegível, não trazia nenhum prejuízo ao partido político. Essa mulher, de fato, jamais seria novamente candidata. Então, ela se tornar inelegível, pelo período que fosse, não traria nenhum prejuízo ao partido político. Daí a necessidade de sanções mais severas. Sanções que realmente conscientizassem os partidos políticos, né, e dessem algum tipo de temor aos partidos políticos de que realmente deveriam cumprir com essas cotas, com esses incentivos tão duramente conquistados. E aí chegamos, então, a uma dura realidade, mas que foi necessária, de termos aí decisões recentes de julgamentos onde foram cassados drafts partidários de todo o partido quando reconhecida uma candidatura laranja. Ou seja, aí acendeu o alerta vermelho exatamente aos partidos políticos que não podiam continuar com essa prática, porque isso traria um prejuízo muito maior. Então, com relação a isso, é exatamente a questão da conscientização partidária é que se tornou muito importante. A partir da conscientização partidária, a partir da obrigatoriedade dos partidos políticos destinarem 30% dos recursos do fundo partidário para as candidaturas femininas, houve, então, realmente, essas candidaturas começaram a tomar corpo e houve a viabilidade dessas eleições, do êxito dessas candidaturas. E aí, falando da situação do fundo partidário destinado às mulheres, que bem
colocou a ministra Maria Cláudia, a consulta da ministra Rosa, eu gostaria só de lembrar que é interessantíssimo, que por que aconteceu isso? Porque a mini-reforma eleitoral de 2015, ela vem com um artigo dizendo que as mulheres, que os partidos são obrigados a destinar às mulheres, no mínimo 5% e no máximo 15% dos recursos do fundo partidário para essas candidaturas femininas. E nada era mais desproporcional, porque se os partidos eram obrigados a preencher 30% com candidaturas femininas, por que da parte do dinheiro que era necessário, né, que sabemos a importância para se chegar ao êxito numa eleição, por que de 5% a 15%? E nada era mais desproporcional. E foi aí o protagonismo do Supremo Tribunal Federal, o Judiciário sempre a favor da pauta feminina, e o Supremo Tribunal Federal, então, declarou inconstitucional, foi a DIN 5.617, que declarou inconstitucional esse artigo da mini-reforma eleitoral de 2015, entendendo que o percentual destinado às candidaturas femininas devia ser na mesma proporcionalidade, ou seja, de 30%. E aí, falando um pouco, passando agora para a parte dos problemas que temos até hoje, né, as últimas eleições, as eleições de 2020, foram marcadas por uma situação que realmente chamou muita atenção e foi um alerta para o Tribunal Superior Eleitoral, que foi exatamente a violência política de gênero. Ou seja, apesar de todos os avanços, com todas as conquistas, tudo que conseguimos até aqui, nos deparamos com a violência política de gênero, ou seja, uma resistência em aceitar aquelas mulheres candidatas. E a violência política de gênero, ela acontece desde a forma mais sutil até a mais grave, que é a violência física. O aumento dos ataques físicos e morais às mulheres em 2020 foi assustador. De fato, essas mulheres, elas sofrem violência antes de candidatar-se, durante as candidaturas, durante a campanha e após já estarem eleitas. E após estarem eleitas é mais notável, porque é exatamente no momento que as mulheres não são nomeadas para presidirem comissões importantes. Mulher só pode estar relacionada com problemas de mulher, com a pauta feminina. A mulher não vai ser nomeada para presidir uma comissão destinada à pauta econômica. Não, essa pauta é do homem, não é da mulher. A mulher só vai estar destinada para a pauta feminina. Então, esse tipo de preconceito, não ser líder partidária, tudo isso é um tipo de violência política de gênero que ainda existe. Finalmente, agora, recentemente, em 2021, nós tivemos essa lei, que é a Lei 14.192, que a ministra Maria Cláudia também, a doutora Domitila mencionaram, que é uma lei que realmente é uma grande vitória, que estamos de alguma forma, nos baseando, nos amparando nela para que as eleições de 2022 nós não tenhamos mais esse cenário tão covarde dessa violência política contra a mulher. A gente sabe que a violência política ocorre também contra os homens, mas a violência política contra a mulher é pelo simples fato dela ser mulher. E esse é o diferencial e é isso que nós temos que combater. Com relação aí, já caminhando para o final, que o meu tempo já está esgotado, mas com relação ao protocolo de julgamento em perspectiva de gênero que trouxe a juíza Domitila, eu acho interessante colocar e contar um pouco o porquê da criação desse protocolo, porquê que o CNJ instituiu esse protocolo de julgamento em perspectiva de gênero, que foi muito interessante, que no ano passado o Brasil sofreu uma condenação inédita. O Brasil, o ano passado, foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, exatamente num caso de um julgamento de um feminicídio aqui no Brasil, que foi, a vítima se chamava Márcia Barbosa, ela foi, então, assassinada em 1998 por um deputado estadual. Ela foi asfixiada. E esse deputado estadual, por ele ter imunidade parlamentar, ele só começou a ser julgado em 2003. E, em 2013, ele começou a ser julgado e só veio a ser sentenciado em 2008,
e logo depois ele veio a falecer, teve um infarto, faleceu, ou seja, nunca cumpriu a pena. E então, a Corte Internacional Interamericana entendeu que o Brasil havia sido negligente na condução desse processo, né? A vitimização da família, a questão de estereótipos que foram colocados no processo, preconceito que ainda existia na sociedade, tudo isso foi suficiente para o Brasil, então, ser condenado, e uma das condenações foi exatamente que o Brasil deveria instituir um julgamento com perspectiva de gênero, que foi instituído pelo CNJ agora em janeiro de 2022. Então, isso é muito interessante, porque por trás dessa iniciativa louvável, e é uma iniciativa que realmente o CNJ sempre ao lado e sempre muito a favor da pauta feminina, tem esse histórico que não é tão feliz, não é tão bonito, mas houve esse histórico por trás. E com essas palavras aqui, com essas observações, eu termino, passei um pouquinho do meu horário, agradecendo mais uma vez, senhor presidente, pela oportunidade, e uma honra e uma alegria estar aqui presidida por Vossa Excelência. Obrigada. A mesa também agradece a manifestação da professora doutora Cristiane, e observamos que o tema desse painel é uma permanência e reflexão que toda vez que se cria comissão ou debate, tem que ter um acompanhamento, um observatório, algo que acompanhe até mesmo as ideias serem efetivadas. Isso que leva a ver nas manifestações da palestra feita pela ministra Maria Cláudia. Feito isso, faço uma remissão aqui da minha falha inicial, em não cumprimentar o integrante do Tribunal Superior Eleitoral e que, segundo a ministra Maria Cláudia, foi uma precursora do tema, a doutora Luciana Lócio. Faço aqui a minha remissão. E, ao mesmo tempo, também uma saudação especial aos meus pares, seja do STJ, seja do TSE, ministro Luiz Felipe Salomão, ministro Mauro Campbell Marques, ministro Raul, ministro Maria Cláudia, agora como nessa saudação, e o ministro Carlos Robac, dos quais eu tenho a honra de dividir as diversas bancadas no Tribunal da Cidadania e Tribunal da Democracia, as bancadas de julgamento. Esse registro tem que fazer por justiça. E, com isso, então, parabenizando a palestrante, as debatedoras, e passo, então, a palavra ao apresentador.